O governo federal apresentou uma proposta para a Câmara dos Deputados em relação à reforma trabalhista. E ontem os deputados aprovaram a aprovação, que a matéria seja discutida em regime de urgência. E já na semana que vem devem ser aprovadas novas regras de relação entre os trabalhadores e os empregadores. Eli Lopes é quem vai nos ajudar a desvendar os mistérios em torno dessas mudanças, Eli Lopes. Todas essas questões costumam ser muito complicadas e despertam muito a atenção dos trabalhadores em todo o estado do Piauí e no Brasil, Eli Lopes. Afinal, o que é que muda de antes para após a promulgação dessa matéria? Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Olha, a gente vai tentar entender um pouco, Joelson, quais são os impactos na vida do trabalhador que essa reforma vai trazer, porque afinal vai mexer com praticamente todo o Brasil. Grande parte é regido pela CLT e essas mudanças vão trazer muitas alterações no nosso dia a dia de trabalho. Vamos acompanhar algumas, por exemplo, dessa reforma que está sendo proposta. O relator, deputado Rogério Marinho, ele acredita que, sendo aprovado nesse regime de urgência que você citou, essas alterações devam constar na CLT já no mês de junho deste ano e trazendo muitas mudanças para a nossa vida. Como, por exemplo, o parcelamento de férias. A gente já estava acostumado com um tipo de regime e agora elas poderão ser divididas em até 3 períodos. Fica, inclusive, nenhum deles pode ser menor do que 5 dias corridos ou maior do que 14 dias corridos. Como é hoje, a CLT prevê que as férias podem ser divididas apenas em 2 períodos, sendo que nenhum deles inferior a 10 dias. A jornada de trabalho vai ficar de 12 horas, podendo ser realizada desde que seguida de 36 horas de descanso, as 12 horas seguidas. O banco de horas, que também vai ter uma modificação, o trabalhador que não for compensado em no máximo 6 meses, essas horas do banco devem ser pagas como horas extra. Hoje a CLT prevê que tem que ter um adicional de 20% para o pagamento das horas extras. E o trabalho temporário, os contratos agora pela reforma, eles devem passar de 120 dias, sendo prorrogáveis por mais 120. Como é hoje, esse contrato é válido apenas por 90 dias. E o imposto sindical, que é um dos aspectos polêmicos da reforma, ele vai passar a ser opcional pelo trabalhador. O home office, que é também uma novidade, prevê a regulamentação de novas formas de contratação, como um trabalho remoto, um trabalho em casa, que vai ser diferente, vai ser oficializado. E os acordos também. Tudo que for negociado nos acordos coletivos prevalece sobre a legislação trabalhista. Mas tem alguns pontos, Joelson, da reforma que não devem ser alterados ou mudados, pelo menos é o que consta lá no projeto. Eles alegam que não podem ser discutidos, não vão entrar em discussão, o fundo de garantia, o salário mínimo, o 13º, as férias proporcionais e também a licença maternidade de 120 dias. Para a gente tentar entender um pouco mais essas mudanças, nós vamos conversar com o advogado, o doutor Marco Aurélio Dantas, que vai tentar explicar um pouco mais para a gente sobre a reforma trabalhista. Boa tarde, doutor Marcos. O relator do projeto diz que a reforma é para uma modernização da lei. É isso mesmo que vai acontecer, pelo que o senhor entende aqui, o que viu? Boa tarde, Ali. De fato, buscam-se essa modernização da CLT. Muita gente fala que esses 70 anos já tem muita coisa para realizar com relação à CLT. Porém, as críticas que são apresentadas com relação a essa reforma é exatamente a forma que está se apresentando para a sociedade. Algumas discussões que deveriam ter sido feitas e devem ser feitas antes de qualquer aprovação dessas reformas que estão sendo atropeladas. Nós encontramos associações de juízes da Justiça do Trabalho, como do Ministério Público do Trabalho, trazendo várias críticas com relação à forma que está sendo e à forma que estão tratando essa reforma trabalhista. Na opinião do senhor, por exemplo, nós trabalhadores perdemos muitos direitos com a reforma? Olha, nós encontramos vários direitos dos trabalhadores sendo retirados, tá?
E como que está sendo retirado? Com a criação de algumas formas de trabalho, tipo remuneração por hora, tipo o trabalho temporário. Então, são essas as garantias dos trabalhadores que estão sendo retiradas. Quando você vê quem defende a reforma dizer que nenhum direito do trabalhador está sendo retirado, você tem que analisar que essas formas de novas contratações é que vão retirar os direitos dos trabalhadores. A gente citou aqui na nossa cartela, mostrando para o nosso telespectador e para o Joelson, alguns pontos que eles alegam que não podem ser mexidos, não podem ser discutidos. Mas mexendo em todos esses outros, já abre, o senhor não acredita que abra esse precedente para também mexer no fundo de garantia, por exemplo, na licença maternidade? Isso já é uma certeza, porque assim, a primeira reforma, vamos dizer assim, a primeira reforma na CLT foi exatamente o fundo de garantia. A criação do fundo de garantia foi uma das primeiras reformas que houve na CLT. Alguns pontos estão sendo garantidos porque são pontos criados dentro da nossa Constituição Federal, que não podem ser modificados com a reforma da CLT, somente se houvesse um projeto de emenda constitucional, para haver essa reforma nesses pontos que estão dizendo que são garantidos. Com esse pedido de urgência que a gente viu já para a próxima semana, o senhor acredita que do jeito que está, ela deve realmente ser aprovada? Pois é, eu entendo que realmente deve ter uma modernização dentro da consolidação das leis de trabalho. O que não pode ser é dessa forma, com essa forma que estão fazendo, com essa urgência, sem a discussão necessária dos pontos que devem ser realmente reformados. Obrigada. Conversamos com o doutor Marco Aurélio Dantas, advogado, falando um pouco sobre a questão da reforma trabalhista, tentando explicar para a gente quais são os impactos para nós, trabalhadores, dessa reforma, que deve ser aprovada, viu, Joelson, pelo andar da carruagem, em regime de urgência já na próxima semana. Segundo o relator, sendo aprovada, a CLT já ganha essas modificações ainda neste semestre, provavelmente no mês de junho, viu? Tá certo, Eli Lopes. Obrigado. Então, o trabalhador tem que já ir se acostumando com essa regra nova que é feita para a partir de agora. Vai ser aprovado. Eu acho que a chance de não ser é mínima. Obrigado, viu, Eli Lopes?